Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me assistindo, que o Senhor te abençoe. Abra o seu coração e fale com você através desse livro lindo, que é o livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vamos começar a mergulhar na história de Samuel e vai ser lindo, tenho certeza absoluta que o Senhor vai nos trazer muito conhecimento, muita sabedoria, muita explicação, muita coisa boa. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer isso por nós através desse livro. Eu estou aqui, como vocês podem ver, no home office do Roberto. Tá meu notebook aqui. Aqui é o escritório dele, por isso essa bagunça. Eu coloquei um negocinho ali, ó, porque estava refletindo a luz ali para não chamar muita atenção. Eu deixei um pouquinho aberto o armário. Bom, como todo livro, quando a gente começa, eu dou uma explicação aqui. Vocês que já me acompanham há muito tempo já sabem, né? A música que a gente está ouvindo no fundo, bem baixinho, para não incomodar, é uma música muito conhecida da Aline Barros, Sonda-me. Sonda-me é só um fundinho musical que vai nos acompanhar durante todo esse livro de Samuel. Eu não sei quantos capítulos ele tem, vou descobrir aqui agora com vocês, vamos ver. Eu sei que ele tem capítulo, é o livro 1 e o livro 2, né? São 2 capítulos, calma aí que eu tô procurando aqui, deveria ter olhado antes, né? 31. Então vamos ficar 31 dias no livro de 1 Samuel, aprendendo, vendo e conhecendo toda essa história dele. A música é essa, eu vou ler a introdução da minha Bíblia, fica aqui no comecinho, ó. Aqui fica a introdução, uma mini explicação, um apanhado geral de todo o livro. O link da minha Bíblia tá aí debaixo, se você quiser comprar uma Bíblia igual a minha. E não se esqueçam de comprar o meu e-book também, tá o link aí debaixo também, Encontrando Deus em Meio ao Caos. É muito bom. E vamos lá, vamos começar a ler aqui, são 27 versículos. Como sempre eu não li antes, quero ler com vocês. Claro que eu já conheço essa história, mas agora tudo se fez novo, vamos ler juntos. Introdução. O primeiro livro de Samuel registra a passagem do período dos juízes para o período dos reis. Essa mudança na vida nacional de Israel gira principalmente em torno de 3 nomes: Samuel, que nós vamos ler, Saul e Davi. Samuel foi o último dos juízes e Saul foi o primeiro rei de Israel e Davi o segundo rei de Israel. Da leitura desse livro, bem como da dos outros livros históricos do Antigo Testamento, aprendemos que a fé em Deus traz bênçãos, enquanto que a desobediência leva à desgraça. Essa verdade foi dita pelo próprio Deus ao sacerdote Eli: respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. 1 Samuel 2,30. No princípio, o povo de Israel não entendeu bem o que queria dizer ter um rei. Deus era considerado o verdadeiro rei de Israel. Mas em resposta ao pedido do povo, ele escolheu um rei para eles. Tanto o rei como o povo viviam debaixo da autoridade do julgamento de Deus, em 1 Samuel 2,7. Os direitos de todo o povo, ricos e pobres, eram garantidos pelas leis de Deus. E aí o povo começou a clamar por um rei, por um líder, e aí Deus trouxe, né, começou a era dos reis e dos juízes, né? Aqui, ó, Samuel, cadê? Aquela parte era interessante, ó. Samuel foi o último dos juízes, então nós vamos ler um livro de um juiz. E Saul, o primeiro rei, e Davi, o segundo. Nós já lemos alguns pedaços sobre isso e vamos ler aqui, né? Vamos começar. Começar do comecinho, como apareceu Samuel, da onde ele veio, quem é essa pessoa que a gente vai ficar aqui por 31 dias estudando, conhecendo, mergulhando na história da vida dele. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Joroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Vamos parar aqui rapidinho. Primeiro, naquela época era normal você ter mais de uma mulher. Então era totalmente normal, totalmente dentro da lei isso aqui.
E outra coisa muito interessante que eu quero falar é sobre a tribo aqui, ó. Naquela época havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que é o pai de Samuel. Aí quando a gente lê aqui, a gente pensa que ele é um efranita, né? Que é da tribo de Efraim. Mas ele não era da tribo de Efraim. Eucana morava na tribo de Efraim. Ele, na verdade, ele era um levita. Eucana e a família dele eram levitas. Lá em... Como é que é aquele livro que a gente leu lá? Aquele outro livro que a gente estava lendo, Josué, nós vimos que os levitas não receberam terra. Eles receberam cidades dentre as terras das tribos, né, de Israel ali. Eles receberam 48 cidades espalhadas. Então a tribo de Levi, que é no caso Eucana, é da tribo de Levi. Ele era um levita que morava na terra de Efraim. Por isso eles falam aqui, ó, havia um homem da tribo de Efraim. Isso não quer dizer que ele era, a natureza dele não era dali, ele era levita. Ele morava aqui. Entenderam? Porque confunde tudo, né? Mais pra frente eu vou falar mais sobre isso, porque que vai confundir tudo. A gente tem que saber que Eucana é um levita que morava na terra de Efraim. Vamos lá, ele tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Lembra que nós lemos em Josué? Siló era a terra escolhida para ficar o tabernáculo, a igreja. Então todas as tribos de Israel iam adorar a Deus em Siló. Eles estavam na terra montanhosa, lá em Efraim, e eles desciam e iam para a cidade de Siló. Estão ouvindo o cachorro, né? Pois é, eu estou gravando esse vídeo domingo à tarde para poder subi-los para vocês sem problemas, porque vocês sabem que a internet por aqui é um horror. E tá de dia, né? Mesmo com a janela fechada, tudo ainda tem barulho. Me perdoem, deletem esse barulho e vamos continuar aqui nesse bígamo autorizado. Eucana é um bígamo autorizado. Penina tinha muitos filhos e Ana era estéril. Que vida! Todos os anos Eucana saía da cidade e ia para Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Eles também eram da tribo de Levi. Lembram que a tribo de Levi era a única tribo que podia trabalhar no templo, no tabernáculo. Eles tinham acesso a tudo ali que falava sobre a tribo, porque eles eram escolhidos, né? A tribo de Levi foi escolhida para ser sacerdote, para adorar, para trabalhar, para louvar, para fazer tudo no tabernáculo. E esses 2 meninos aqui, Finéias e Ofni, ou Rofni, que tem um H na frente, eles eram filhos do Eli, que era o sacerdote da época lá. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito a Ana, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Tadinha da Ana, né? Eu já começo a ficar com dó dela, porque naquela época ter filhos era muito importante. Quem não tinha filho era meio que desprezado pela sociedade, sabe? Era considerado naquela época uma pessoa amaldiçoada por não ter filhos, né? E aí ela via Penina com aquele monte de filho, mas Penina também se lascava, né? Que além de ela ter um monte de filho, ganhava a parte lá dos holocaustos, né, do negócio, mas a Ana, que não tinha filho nenhum, ganhava o dobro. Penina deveria ter inveja da Ana, né? E a Ana inveja dela por ter filhos também. Cada vez que ele ia lá, ele dava o dobro para Ana. Eucana amava muito ela. Penina, versículo 6. Penina, sua rival, quer dizer, elas brigavam, elas não eram amiguinhas, provocava e humilhava a Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filho. Então Penina era aquela odiosa, sabe? Que fica criticando, invocando, provocando e humilhando. Ela humilhava. Ah, você não pode ter filho, você é seca, você é estéril, você é isso, você é aquilo. Quantas provocações, né? Quantas coisas Penina podia dizer. E entre aspas, com razão, né? Porque Ana realmente era estéril, né? Não tinha filhos. Isso acontecia ano após ano, o tempo todo Penina pingando na cabeça de Ana, incomodando a Ana.
Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada, de tanto que Penina incomodava a coitada da Ana. Ela ficava em jejum, ela ficava tão amargurada, tão triste, que ela só chorava e não comia nada. Tadinha da Ana. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está sempre triste? Era uma mulher frustrada, cansada, arrasada de tanto ser debochada, desprezada por Penina e de não poder gerar, que era uma coisa tão importante naquela época. Ela provavelmente era uma mulher seca, frustrada mesmo, assim, amargurada, essa é a palavra. Eu imagino Ana uma mulher amargurada, uma mulher que realmente se sentia amaldiçoada por não ter filhos. Embora o marido dela amasse, ela ganhava sempre tudo em dobro. A pessoa mais importante da época ali, que era o marido, amava ela e fazia tudo por ela, mas ela se sentia seca. Eu acho que as palavras de maldição de Penina entravam mais no coração dela do que todo o amor que Eucana tinha por ela, né? Infelizmente. Certa vez, quer dizer, por que você não come? Por que você está sempre triste? Eucana perguntando. Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha a pergunta dele. Quer dizer, essa pergunta aqui nos mostra que Eucana sabia que ela era assim, amargurada por não ter filhos. E ele pergunta: poxa, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A resposta verdadeira é não. Infelizmente não. Não porque ela queria, né? Nem tanto por causa para mostrar para Penina, não. Era ela, a vida dela, a alma dela, o sonho dela era ter um filho, né? Era uma coisa maior do que ela, assim. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, 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 ela orou a Deus: Senhor, ó Senhor, e fez uma promessa solene. Você imagina, vamos imaginar essa cena aqui. O sacerdote está sentado na porta lá do tabernáculo da igreja e entra essa moça amargurada, frustrada, chorando demais no templo, chorando, gritando, berrando, esperneando, desesperada. Ela orou a Deus num momento de muita angústia, sabe aquele dia que chega, o dia do basta, assim, que você fala: basta, eu não vou mais ser gorda, eu não vou mais ser pobre, eu não vou mais ficar com esse homem, sabe aquele dia assim que é um ponto de inflexão na sua vida, que de repente você transforma tudo, assim, é o ponto final, é o dia do ponto final. Esse dia do ponto final foi aqui com a Ana. Ela entrou no templo gritando, chorando, desesperada, aflita, e ela fez uma promessa ao Senhor. Vamos ver o que foi? Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, a tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Ela se sentia esquecida por Deus, né? Não esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho, eu prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca cortará os cabelos. Ela fez uma promessa agoniada aqui, né? Ela: me dá um filho, não esquece de mim, eu prometo que eu vou oferecer ele ao Senhor, que ele vai ser totalmente seu e ele nunca vai cortar os cabelos. E versículo 12: Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo, que Eli, o sacerdote, começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ela já estava... Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada de tanto tempo que ela estava ali. E ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Um sacerdote, uma pessoa de extrema autoridade, todas as 12 tribos iam lá oferecer sacrifício, todos eles estavam debaixo da bênção desse homem. E ele sem discernimento, né? Ele acha que ela está bêbada e julga.
Veja se para de beber. Em outras traduções, pare de beber, abandone o álcool. Algumas outras traduções falam isso. Abandone a bebedeira. E ela responde assim: Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Eu não bebi nem vinho nem cerveja. Eu estou desesperada. Eu estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque eu sou muito infeliz, eu sou muito sofredora. Então ele disse: vá em paz, que Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Ele teve um ouvido atento para ela, né? Ele julgou erroneamente, achando que ela estava bêbada. Ela falou que ela não era esse tipo de mulher, que ela não era esse tipo de gente, que ela era uma mulher triste, que ela queria muito um desejo. E por isso ela estava ali tão infeliz e sofredora, e ele abençoou ela: vai em paz. Vai em paz e que Deus de Israel te conceda o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela para ele, né? E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava mais tão triste. Ela desabafou, ela colocou aos pés do Senhor todos os desejos, as angústias, os sonhos, as aflições de uma alma ferida, sofrida, angustiada. Você faz isso? Ou você fica falando com um e com o outro, ou pior, você não fala com ninguém. Você guarda toda essa angústia, essa aflição para dentro de você. E aí desencadeia um monte de outras coisas ruins, né? Ela foi aos pés do Senhor, chorou, gritou, berrou, e depois ficou em extremo silêncio por horas, só orando baixinho diante do Senhor. E depois ela saiu dali, comeu e creu e viveu e entendeu que o Senhor tinha ouvido ela. Ela tinha certeza no coração dela que o Senhor tinha ouvido, que aquele seria o dia do basta, o dia do chega, eu não quero mais ser estéril. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram bem cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ela ficou grávida e no tempo certo ela deu à luz a um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Ela colocou o nome dele Samuel e explicou o porquê, né? Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. E Eucana respondeu: faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com que de fato se cumpra a promessa que você fez. Ele não estava muito confiando, né? Ele estava meio assim: essa mulher pediu. Agora que ela conseguiu, ela vai levar ele lá para a igreja, vai largar lá. Aí ele fala que o Senhor faça com que de fato se cumpra a promessa que você fez. É só o Senhor mesmo, né, gente? Imagina, ela fez uma promessa no momento da angústia, de extremo desespero. No dia do basta dela, ela fez essa promessa maluca, né? Pensando bem, uma promessa bem louca. Ela queria o filho, e quando o filho veio, eu te dou. Quando o filho vier, eu dou, eu vou ficar sem. Eucana ficou com medo dela não cumprir a promessa, né? Então Ana ficou em casa e amamentou o seu filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló, lá onde tinha o tabernáculo, né? Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe levou ele à casa do Senhor, em Siló. Os pais de Samuel ofereceram um touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. E Ana disse: meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi essa criança a Deus, e o Senhor, e ele me deu o que eu pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, ele pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Assim finalizamos o capítulo 1 e eu fico assim
angustiada, imaginando como deve ter sido para Ana, né? Essa mulher que ela recebeu o desejo dela, ela recebeu o sonho que ela tanto queria e agora ela dá. Ela dá em oferta justamente o que ela queria. Ela dá em oferta o filho. Ela deixa o filho no templo. Não sei se era muito longe, Siló de lá do lugar que eles moravam, na Ramá. Eles iam a pé, né? De qualquer forma seria demorado. Mas enfim, é uma atitude de muita fé, de muita coragem, de muito desapego da Ana, né? Será que nós teríamos condições de pedir uma coisa a Deus e depois oferecer 100% do nosso sonho para Deus? Pois é assim que nós deveríamos fazer. Se você pede uma família, Deus te dá uma família, você tem que dedicar essa família 100% a Deus. No caso deles aqui era mais complicado porque eles realmente deixavam, né? Agora a gente não tem um lugar assim, um tabernáculo para deixar, porque nós temos certeza que Deus habita dentro de nós. Nós somos o tabernáculo de Deus hoje, né? Naquela época não, a presença de Deus era só no tabernáculo, por isso eles iam até lá. E hoje nós temos Deus dentro de nós, nós somos a igreja, nós somos a maior oferta, né, para Deus, a nossa vida. Então que você hoje ofereça os seus sonhos realizados e os que irão ainda se realizar totalmente a Deus. Eu ofereço a minha vida, a minha família, que era o meu maior sonho, já que eu vim de uma família desestruturada, de pais separados, o pai alcoólatra, e tudo que eu queria assim era ter uma família diferente da minha, né? E Deus me honrou, Deus me deu, e eu dedico 100% da minha família, dos meus filhos, do meu marido, da minha vida, da minha casa, de tudo que é nosso, ao Senhor. E graças a Deus estamos nessa era que não precisamos realmente deixar lá, né? Só precisamos oferecer e oferecer de coração ao Senhor. Saber que é Ele que nos guia. E que você hoje pense nisso. Pense nos sonhos que você quer. E pense se você teria coragem de oferecer esse sonho 100% para Deus. Como fez Ana, essa mulher que era frustrada, triste, agoniada e voltou a sorrir. E cumpriu a sua palavra, que é o principal, né? Nós não podemos fazer promessas a Deus e deixar o léu. Nós temos que ser justos e cumprir a nossa promessa. E assim, iniciamos o livro de Samuel cheio de emoções, cheio de verdade, cheio de dificuldades, né? Nós nos identificamos muito com Ana, algumas se identificam com Penina, que ficam debochando de quem não consegue realizar os sonhos. Alguns se identificam com Eucana, por vários motivos. Era um homem que amava a Ana. Se fosse nos dias de hoje, com certeza ele não seria casado com Penina. Ele com certeza seria casado só com a Ana, nos dias atuais, que é proibido, aqui no nosso país é proibida a bigamia, né? E é isso, vamos continuar lendo aqui, volte amanhã e vamos aprender mais e mais e mais com Samuel. Que eu já estou bem emotiva aqui, imaginando a força da Ana, Beijão e até amanhã.